Você se considera uma pessoa pobre? Sabia que esta pobreza é fundamental no reino de Deus e que cada vez mais pobre de si, você pode alcançar ainda mais fácil Deus? Este é o grande desafio deste evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a palavra em Mateus, no capítulo 19, no versículo 23 seguinte, vai dizermos assim: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar por o buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É interessante pensarmos essa dificuldade que Deus coloca, então, para que um rico entre no reino dos céus. É lógico que aqui ele não está falando simplesmente da riqueza material, pois conhecemos tantas pessoas que têm riquezas materiais e que são despojadas dessa riqueza, colocam isso a serviço do outro. Embora, lógico, também tenha todos os seus desafios. Mas existe uma pobreza que é muito importante para que a gente possa encontrar o reino dos céus. É a pobreza de nós mesmos, a pobreza que nos ensina a alcançar esse paraíso. Na comunidade, a gente vive muitas vezes a experiência dessa providência do dia a dia, pelas coisas que nós recebemos, daquilo que as pessoas vêm trazendo até nós e que são a voz de Deus, que são aquele caminho que Deus faz com tanta beleza de colocar no coração de alguém para poder nos ajudar. Muitas vezes na comunidade temos experimentado milagres, mas algumas poucas vezes vivemos momentos em que faltava algo. E quando começa a faltar principalmente aquilo que é essencial, isso é como que fosse para nós um estralar, como se fosse para nós um despertar. Porque se está faltando algo que o Pai, já na sua palavra, nos diz que não precisamos nos preocupar, significa que estamos errando em alguma coisa. Geralmente, quando começa a faltar, por exemplo, o açúcar, paramos em comunidade e começamos a fazer uma revisão, porque significa que nós estamos ficando ricos de algo, que pode ser uma moedinha que guardamos, mas pode ser também uma fruta que reservamos somente para nós, as nossas coisas pessoais que a gente vai como que tomando posse e deixa de deixar aquilo comunitário e vai então tomando posse aos pouquinhos. Quando você percebe, perde a alegria daquilo que chega. Algumas vezes, faltando o ovo para fazer o pão, faltando para fazer aquele bolo, eu acordei logo de manhã cedinho, lá na favela onde nós morávamos, para ir buscar o ovo e conseguir pão. Quando saí para aquela manhã, bem cedo, para conseguir essa providência, batendo em cada mercado e alguns deles recebendo um não. Quando eu encontrei uma padaria, essa pessoa começou a nos doar este pão com muita alegria e depois em seguida um lugar onde nos doaram o ovo. Eu voltei para casa com aqueles pães e ficava maravilhado. Parecia que aquele pão tinha um sabor ainda maior. Não era simplesmente o que ele era algo que estava contido ali, que era muito importante, que era a experiência de Deus, o amor de Deus estava contido ali. Mas este sabor só pode ser percebido quando resolvemos ir ao encontro dessas experiências, ir ao encontro de uma possibilidade de fracassar ao ir buscar o alimento, de não ser acolhido, e muitas vezes não somos. Quando se passa o tempo, nós vamos estruturando a nossa vida. Aqui na comunidade, as coisas vão se estruturando e fica o desafio, mas também na nossa casa. Porque vamos conseguindo um emprego, uma certa estabilidade, vamos conseguindo as coisas que nos dão um certo comodismo, no sentido de que não precisamos mais preocupar e deixamos muitas vezes de viver aquela experiência aonde você corre o risco para fazer uma experiência de que Deus está ali presente contigo. Não quero dizer que você precisa fazer loucuras, mas aquele cuidado com Deus, quando você resolve dar um tempo para algo. Quantas vezes alguém que não tem tempo
é empresário, está com bastante trabalho, é professor, é médico, tem a sua profissão, não tem tempo, resolve ajudar a gente a um fim de semana dar comida aos pobres. Ao desfazer daquele tempo que já não tinha, faz a experiência de receber um tempo de volta, porque aquela experiência faz muitas vezes que tudo aquilo que ela iria fazer, ela faz com menos tempo e com maior produtividade. Fez uma experiência de Deus. Vai lá e vai nos doar alguma coisa, e aquilo realmente requer da pessoa um despojamento de algo, e de repente Deus vai e multiplica. Mas quantas vezes nós não queremos fazer esta experiência? Por isso, Deus está nos chamando a este caminho deste despojamento. E muitos de nós há um despojamento do nosso tempo, da nossa paciência. Afinal de contas, o que é necessário para que você entre nessa experiência do reino? Quais foram as últimas experiências que você foi fazendo em relação à providência de Deus? Pois tudo isso pode revelar um pouquinho daquilo que Deus te chama a perder. E o Evangelho é muito bonito porque quando você perde, você ganha. Quando você deixa algo, você recebe ainda mais. Quais foram as coisas na sua vida que você deixou e percebeu que você depois recebeu muito mais porque fez isso para Deus? Se você ainda não tem essa experiência, chegou o momento e Deus coloca a cada um de nós uma experiência diferente. Qual será a sua experiência? Deixe que o Evangelho de Deus te torne mais pobre de si. E ao se tornar mais pobre de si, haverá um espaço maior dentro de você para que possa se preencher da experiência de Deus. Que Deus possa te abençoar, possa te acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.